Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Glória a Deus por esse tempo precioso na presença dEle. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Porque você tem a oportunidade de adorar ao Senhor nessa noite. Quantos gostariam? Quantos não podem? Quantos ainda não sabem que podem servir ao Senhor? Mas você é um privilegiado de poder estar aqui essa noite. Amém? Que você nunca deixe de estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se Ele disse isso para mim e para você, quer dizer que haverá um dia em que eles procurarão por Ele e não encontrarão. Então, enquanto nós temos a oportunidade, que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, assim como Ele nos ensina, que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Amém? Que você guarde isso no seu coração e que todos os dias você se lembre: eu posso buscá-lo, eu posso ir à casa dEle. Existe uma porta aberta onde eu posso entrar, eu posso buscá-lo, eu posso servi-lo, eu posso ouvir a palavra dEle. Nunca se esqueça disso, para que você esteja preparado para a sua volta. Porque quando Ele buscar a igreja dEle, muitos vão procurá-lo e não mais o encontrarão. Que você esteja preparado para subir com Ele e permanecer com Ele pela eternidade. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, no capítulo 7. Profeta Amós, capítulo 7. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1: foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Amém? Você pode se assentar no seu lugar, continue com a sua Bíblia. Como nós falamos aqui, né? O Senhor, Ele já nos alerta que haverá um tempo determinado para que nós possamos buscá-lo. Haverá um tempo que o Senhor, Ele permite que você busque a Ele. Existe um tempo determinado que o Senhor nos entregou e nos deu a oportunidade de conhecê-lo. Talvez você já conheça Jesus há muitos anos. Talvez você já sirva ao Senhor há muitos anos. Talvez você é um novo convertido e você acabou de conhecer Jesus ou de voltar para os caminhos dele, porque você entrou nesse tempo determinado e você não recusou a oportunidade de conhecer ao Senhor. Você entendeu. Mas existe também um tempo em que o Senhor, Ele retirará de nós este tempo. Ele retirará da humanidade, porque aqueles que já aceitaram Jesus, aqueles que decidiram viver no caminho, aqueles que decidiram abrir mão da sua própria vida para viver a vida de Cristo, eles já estarão com Ele para a eternidade. E aqui nós vemos
Amós profetizando para uma nação que foi escolhida por Deus, uma nação que foi nomeada por Deus, um povo adquirido por Deus, um povo que foi gerado de um homem chamado Abraão. O povo de Israel é descendência de um homem. E porque Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, o Senhor escolheu a toda a descendência de Abraão para ser povo dele, para ser um povo escolhido, um povo separado. E essa nação hoje é a nação de Israel. É o povo escolhido de Deus. É a menina dos olhos de Deus. E com Israel nós aprendemos muitas coisas. E a Bíblia diz que hoje nós somos a Israel de Deus. Hoje, por conta de judeus terem rejeitado Cristo, matado Cristo, mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está sentado à direita do Pai, e Ele intercede por nós, e Ele está ali mediando eu e você adiante do Pai. Mas pela rejeição daquele povo que havia sido separado, exclusivo, hoje nós temos acesso, hoje nós temos a oportunidade de pertencer a Cristo também e a sermos parte deste povo. E Amós ele profetiza num tempo onde Israel, a nação de Israel, as tribos estavam ali, a maioria das tribos estavam reunidas e havia um rei sobre aquelas tribos e aparentemente Israel estava vivendo um tempo de muita prosperidade. Havia muita bonança em Israel. Havia muita fartura em Israel. Tudo ia bem, muito bem em Israel. Pelo menos aos olhos humanos, onde nós achamos às vezes que termos coisas materiais é sinônimo de ter a bênção e a aprovação de Deus, não é assim? Não é assim que é pregado? Muitas igrejas anunciam isso, que quanto mais você tem, mais significa que você serve a Deus, que você é justo, que você é reto. Mas isso não significa que você tenha a aprovação de Deus. Porque Israel, ele vivia exatamente este momento, onde eles tinham uma certa segurança, um certo comodismo de que porque eles estavam vivendo um tempo de fartura, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo onde eles não tinham falta de nada, onde tudo que eles queriam aconteciam, eles achavam que Deus estava aprovando eles. Só que Israel, com essa falsa segurança, com esse falso entendimento, estava mergulhado na injustiça, estava mergulhado na imoralidade, estava mergulhado na corrupção. E quanto mais eles cometiam pecados, quanto mais eles se afastavam das leis de Deus, quanto mais eles tinham práticas pecaminosas, mais eles se firmavam na certeza: eu estou próspero, eu tenho tudo que eu quero, está tudo certo, estamos num território de paz, então Deus está nos aprovando. E eles não tinham arrependimento dos erros. E nós vemos que nesses dias o Senhor tem trazido uma mensagem à igreja. E a mensagem que o Senhor tem trazido à igreja que Ele escolheu, aqueles que decidiram aceitar Jesus, aqueles que decidiram pertencer a Jesus, aqueles que tomaram a decisão de ter ao Senhor como único e suficiente Salvador, que abriram mão dos prazeres dessa vida e decidiram viver uma vida em santidade, porque esse é o objetivo de todo cristão. É viver uma vida dentro do padrão da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que é correto aos olhos de Deus, para que um dia possamos terminar a nossa corrida aqui e alcançarmos o prêmio da soberana vocação, a salvação e a vida eterna. Esse é o objetivo de aceitarmos a Jesus Cristo. Mas esses dias, para esta igreja, para este povo, e se você faz parte deste povo, a mensagem que o Espírito tem trazido à igreja dele é arrependimento, quebrantamento, humilhação. O Senhor está nos alertando que há muito ainda para nos arrependermos.
Não é porque a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias que nós estamos, aprovados pelo Senhor. Paulo, ele vai nos ensinar: procura apresentar-te a Deus. Procura. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós precisamos todos os dias tomar o cuidado, ter o zelo de nos apresentarmos diante do Senhor como obreiros, como aqueles que participam da obra de Deus, como aqueles que executam uma grande obra para um determinado reino, que é o reino de Deus, como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra do Senhor? Você não precisa levantar sua mão, mas você já conhece a palavra de Deus? Você já leu essa Bíblia toda e lê todos os dias, meditando nela dia e noite, porque você sabe que é ela quem vai te conduzir pelo caminho seguro? Se você não tem feito isso, você não tem procurado apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado. E eu sinto muito te dizer que se você não zelar por cumprir os princípios desta palavra, não ao seu modelo, mas ao modelo do Senhor, você se envergonhará diante dele. Nós estamos vivendo o ano da preparação. Nós estamos vivendo um ano onde o Senhor está nos preparando para o que Ele deseja confiar em nós. Nós estamos nos preparando para viver a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu que Ele vai voltar para nos buscar. Para o mundo, você é louco de acreditar nisso. Para o mundo, nós somos loucos de acreditar na promessa que o Filho de Deus nos fez. Mas nós sabemos que Ele virá. E nós sabemos que Ele não tardará. Em breve Ele há de voltar. E o que Ele encontrará? Quando Ele olhar para você, o que Ele vai encontrar? Quando a trombeta tocar e ela der o sinal para os santos remidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, quais serão os que subirão com Ele? Eu não sei se você assiste muito filme, mas os filmes, eles nos mostram muito que existem códigos, né? Existem códigos que você dá um determinado código e só aquilo que é chamado por aquele código, ele é transferido. Existem sons que só determinadas frequências, só determinadas pessoas vão ouvir aquela frequência. Assim é a trombeta do Senhor. A trombeta, ela é para chamar somente os escolhidos. Então nós precisamos nesses dias entender que é um ano de preparação. E para que eu esteja preparado, eu preciso estar no modelo que o Senhor espera de mim. E o modelo que Ele espera de mim é um coração quebrantado, é um coração arrependido. É alguém que ouve o Espírito Santo em todo o tempo e deseja ouvi-lo. Eu quero te dizer que não há arrependimento sem o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós achamos que nós não temos pecado, que nós estamos, olha, eu vou no culto, eu leio a palavra, eu oro, eu canto, eu falo de Jesus, então tá tudo bem para mim. E a Bíblia nos ensina que é o Espírito de Deus que nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se é Ele que nos convence, eu sinto te dizer que se você acha que não tem pecado, o Espírito Santo não tem falado com você. Porque o Espírito Santo, Ele nos convence para que nós possamos entender que o nosso Deus é santo. Que o nosso Deus, Ele é santo. Nele não há pecado. Nele não há sombra de pecado. Então o que o Espírito Santo deseja fazer em nós é nos convencer de que nós não somos dignos, nós não somos merecedores, que nós precisamos nos arrepender todos os dias, mas que Ele nos ama e Ele nos aceita. Essa é a obra do Espírito em nós. Mas Ele não vai permitir que você continue da mesma maneira.
Ele sempre vai te transformar. Ele sempre vai te fazer mais parecido com o Filho Jesus, em quem nunca houve pecado. Então, se nós estamos convencidos de que não temos pecado, está faltando o Espírito Santo em nós. E Amós, ele vem, nesse tempo, falando a Israel justamente sobre isso. Se você conhecer o livro de Amós, você vai ver em todo o tempo, Amós, ele foi chamado pelo Senhor, e ele não se considera um profeta, porque ele cuidava do gado, ele cuidava da terra, e quando ele é ameaçado de morte, Amós, ele chega a dizer para Amazias: eu não sou profeta. Eu estou aqui profetizando, mas eu não sou profeta. Deus me mandou profetizar. E nós vemos que Amós, ele tinha outros afazeres. Mas quando ele começa esse ministério profético, ele começa trazendo para Israel a notícia de que haveria juízo sobre Israel. E ele começa a falar aquilo que Deus mandava ele falar, e Deus começa a apresentar para Amós todo o cenário daquela nação de Israel. E Deus começa a falar para Amós: Amós, você está vendo isso daqui? Eles estão oprimindo o necessitado. Amós, você está vendo isso daqui? Isso daqui é corrupção, Amós. Amós, você está vendo isso aqui? Isso aqui é imoralidade sexual, Amós. Amós, você está vendo isso aqui? Isso aqui é injustiça, Amós. Amós, e você me conhece, Amós, quem eu sou. E Amós talvez se lembre das palavras do livro da lei que dizem que o nosso Deus é santo e nele não há imundícia. E ele talvez se lembre que os olhos do Senhor não podem contemplar o pecado. E assim como Abacuque, ele nos diz que o Senhor, os olhos do Senhor, eles são santos. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele olha sobre toda a terra e ele sonda cada um de nós. E ele sabe o que há em cada um de nós. Por mais que você não saiba às vezes o que há dentro de você, o Senhor sabe. Por mais que você muitas vezes tente esconder, o Senhor sabe. Por mais que eu tente disfarçar para você, o Senhor me vê e Ele sabe. Mas o Senhor, Ele não pode ficar contemplando o pecado. O Senhor, Ele tem um limite. E quando Ele chega naquele limite, Ele derrama sobre a terra o juízo dEle. O juízo. E o juízo é o castigo, sim. É a correção, sim. É a ira de Deus, sim. É engraçado a gente achar que Deus tem que ser só bondoso, não é? A gente acha assim, não, Deus tem que ser bom. Deus não pode fazer o mal. E por que Ele não pode castigar? Por quê? Porque Ele tem que ser bom, porque eu determinei que Ele tem que ser só bom para mim? A Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. E você como pai, quando seu filho faz algo de errado, você vai passar a mão na cabeça do seu filho? Você vai deixar que ele continue no caminho errado? Porque você sabe que aquele caminho é um caminho de morte, é um caminho de vergonha? O nosso Deus, Ele é Pai. E Ele é Pai que ama, Ele é Pai que abençoa, Ele é Pai que Ele dá para você aquilo que Ele acha que Ele tem que dar, mas Ele é um Pai que corrige também. Mas Ele é Deus, e é o Deus que aqueles que não querem pertencer a Ele, Ele também é juízo. E Israel estava achando que Deus estava aprovando a má conduta deles. Israel estava achando que ia ficar por isso mesmo, que eles iam continuar vivendo a forma que queriam, a forma que desejavam, e que ia ficar da mesma forma. Talvez achando que Deus não estava nem vendo aquilo, que Deus não estava nem se preocupando com aquilo. Mas então Deus, além de ter enviado outros profetas, Deus envia Amós. E Deus chama Amós lá no campo e diz para Amós: está vendo, Amós? O que eles merecem, Amós? O que eu tenho que fazer diante disso, Amós? E estudando um pouco sobre esse livro, eu começo a pensar: por que Amós?
Por que Deus chamou Amós? Essa palavra que nós lemos aqui, ela diz que Deus começa a mostrar o juízo que viria sobre Israel, e Amós, ele começa a interceder por Israel, mas lá no versículo 8, o Senhor dá uma terceira visão para Amós. Ele diz: o que você está vendo, Amós? E Amós responde: um prumo. E o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. Sabe o que é o prumo? O prumo, ele dá a exatidão, a retidão, aquilo que é correto, tanto na vertical quanto na horizontal. O prumo é a medida exata. O prumo é a retidão necessária. E o Senhor está dizendo para Amós: Amós, você viu o que eles merecem o juízo. E hoje, Amós, eu estou pondo uma medida. E quem não estiver nessa medida, eu não vou poupar mais. E por que Amós? Quando nós olhamos para isso, nós podemos perceber que a Bíblia também, ela diz, o próprio Amós diz que o Senhor falou para ele que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. O Senhor tinha Amós como servo dele. O Senhor olhava para Amós e o Senhor via um prumo ali. O Senhor via a retidão em Amós. Porque se Amós não fosse reto, Amós não poderia estar falando com aquele povo torto. Amós não teria nada para apresentar para aquele povo que já estava todo fora da medida e do padrão, se ele não se apresentasse como o íntegro, o reto, o modelo necessário para aquele momento. E quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender que a Bíblia, ela não está aqui para te contar uma historinha. A Bíblia, ela não está aqui para te contar e te fazer a parte da história. A Bíblia, ela existe para que ela seja o seu manual de vida, para que ela seja a sua prática diária. É a Bíblia que vai te ensinar o caminho do Senhor. Ela é a luz, ela é a lâmpada que não te deixa tropeçar no pecado, na imoralidade, na injustiça, naquilo que desagrada ao Senhor. Por isso nós precisamos, se você entende que esse é o ano da preparação, que Jesus está voltando para buscar um povo seu, você precisa entender que você precisa conhecer a palavra de Deus. E você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Se você não conhecer, você vai ser igual esse povo aqui, que achava que a prosperidade, os benefícios que eles estavam recebendo, era sinal de aprovação do Senhor. E o Senhor, ele fala com Amós. E ele dá estas visões a Amós. E o Senhor, ele diz para Amós: olha, Amós, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que ele mostra um enxame de gafanhotos. Um enxame que estava vindo justamente quando já estava brotando a colheita. Quando já começava a produção a aparecer na terra. E Amós, quando olha aquilo, ele fala: meu Deus. E ele diz para o Senhor: soberano. Amós reconhece que o Senhor era soberano, soberano para mandar a bênção, mas soberano para mandar o juízo também. E Amós diz: soberano, Israel, Jacó é tão pequeno, ele não vai suportar isso. Não faça isso. E quando Amós, ele se levanta em intercessão por Israel, a Bíblia diz que o Senhor se arrepende e diz para Amós: tá, Amós, eu não vou fazer isso. E de repente o Senhor mostra um novo juízo que viria. Fogo saindo e consumindo e secando o abismo e consumindo a terra. E Amós diz: Senhor soberano, não faça isso. Israel não vai suportar. E o Senhor diz para Amós: tá bom, Amós, eu não vou fazer isso. Quando você pensa em Poços de Caldas e você pensa no Brasil, quando você que conhece a palavra de Deus e você que conhece pelo menos um pouco e sabe que Deus, ele é santo,
que os olhos dele não podem contemplar o pecado, e você olha para a sua nação, você olha para a sua cidade, e você olha à sua volta, o que é que esta terra merece. Imagine que você hoje é Amós, que o Senhor te chamou, Amós, e que o Senhor está te revelando toda a terra, todo o pecado, toda a imundície que está aqui. Quando você assiste os jornais, quando você vê tráfico de crianças, quando você vê tráfico de mulheres, quando você vê os bandidos fazendo o que querem pelas ruas, matando, roubando, e você não vê justiça, o que você acha que a terra merece? Em Amós, o que Deus deve fazer? Se você fosse Deus, o que você faria? O que você faria com criminosos, estupradores, pais que violentam seus filhos, homens que agridem suas esposas, traficantes que se acham reis? O que você faria? Muitas vezes nós vemos determinadas coisas e às vezes nós até oramos, né? Senhor, mata. Senhor, faz justiça. Nós olhamos lá para Brasília, aquela corrupção, tanta coisa vindo à tona, e é o próprio Deus que está trazendo, que está mostrando. O Senhor está trazendo à luz tantas coisas e só não vê quem não quer. Só não reconhece que errou lá na urna quem não quer. Só não reconhece que entregou o nosso Brasil para entidades malignas quem não quer. Enquanto vocês deveriam ser Amós nessa geração. Enquanto nós deveríamos ser Amós neste tempo. Não simplesmente ficar cuidando do nosso gado, da nossa plantação, mas ouvimos que Deus está nos chamando nesses dias. E o Senhor quer conversar comigo e com você. Ele quer contar os planos dele para mim e para você. Ele quer dizer para você e para mim: sim, Juliana, o que eles merecem é o que eu vou derramar o meu juízo agora. Mas o Senhor, Ele não conta para os Amós, para que os Amós simplesmente digam: é isso mesmo, Senhor, bota fogo em tudo e acaba com tudo. Manda todo mundo para o inferno e acaba com isso daqui. Quando o Senhor conta um plano dele de juízo sobre a terra para um Amós, é porque Ele espera uma resposta do Amós. E a resposta que Ele espera não é para você: manda fogo do céu. A resposta que Ele espera de você é: não, Senhor. Eles não vão suportar. Não, Senhor. Eles são tão pequenos. Não, Senhor. Dá mais uma chance. Aqueles que o Senhor chama de servos e aqueles que o Senhor está querendo revelar os seus planos, são aqueles que podem ter a oportunidade de dar a resposta certa, a resposta que Deus espera de cada um de nós. O Senhor está esperando que a igreja seja Amós neste tempo e interceda. Não seja condenatória, mas seja uma igreja que se levante em intercessão. Uma igreja que se posicione para aquilo que ela foi chamada nesta terra, que é estabelecer o reino de Deus. E por que Deus chama Amós? Porque Amós podia ser o modelo, o posicionamento que aquela nação precisava ver. Toda vez que o Senhor, Ele chama um Amós, Ele espera que ele responda como Jesus respondeu.
Ou você acha que quando Deus olhou para a humanidade lá do céu, e Jesus estava junto com ele, e ele disse: está vendo, meu filho, deu tudo errado. Eles mataram os profetas. Eles rejeitaram aqueles que eu enviei para eles, meu filho. Eu chamei eles ao arrependimento e eles não quiseram, meu filho. E quando Deus estava contando tudo para Jesus, Jesus respondeu para o Pai. E Jesus falou: Pai, dá mais uma chance. Não destrua, Pai, eu vou, Pai. Eu vou. E quando Jesus responde ao Pai, Ele não está simplesmente falando: eu vou lá, eu vou morrer por eles, eu vou vencer a morte e eu vou dar chance para eles voltarem para o Senhor. Não era só isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando: Pai, eu vou apresentar para eles o modelo. Pai, eu vou ser para eles aquilo que eles precisam entender que eles precisam ser, para que eles possam voltar para Ti, para que eles possam ter mais uma chance. Não destrói, Pai, dá mais uma chance. O Senhor está procurando nesses dias Amós que desistam de cuidar do seu gado, da sua plantação, e decidam mesmo com sentença de morte profetizar em uma nação, não para condená-la, mas para mostrar o pecado, para ser o exemplo de retidão e para dizer: o Senhor está dando uma chance de arrependimento. Amós que testemunhem com a sua vida reta, com a sua vida em obediência à palavra de Deus, assim como Jesus fez. Porque Ele assumiu a forma de servo. Ele fez-se como homem. Jesus foi 100% homem. Mas Ele não pecou. Ele não errou. Ele foi obediente ao Pai. Mas sabe qual é o problema desta geração? É que nós não queremos ser obedientes ao Pai. Nós queremos que o Pai seja obediente a nós. Nós queremos que o Pai faça tudo aquilo que nós queremos. É muito fácil alguém sair da igreja, abandonar Jesus, porque Jesus não fez o que eles queriam. Porque na primeira dificuldade, na primeira tribulação, abandona Jesus, porque como Jesus me deixou passar por isso? Eu estava servindo, estava indo na igreja, eu tinha aceitado, eu me batizei. Como que Ele permite? Ele não me merece. É assim que nós tratamos Jesus. Nós merecíamos o chamado da geração perversa. Porque nós não queremos ser como Jesus. Nós queremos fazer uma versão melhorada. Nós queremos adaptar a Bíblia ao nosso eu, ao que nós achamos que deve ser. E ao invés do Senhor ter a oportunidade de um Amós que vai gerar o arrependimento nesta geração, porque a sua vida é a vida de Cristo, é uma vida reta, é uma vida íntegra, é uma vida santa. Os Amós começam a querer o seu pasto, querer a sua plantação. Os Amós começam a querer as suas coisas. Os Amós começam a dizer: o Senhor quer que eu profetizo? Então o Senhor vai e prospera a minha terra. O Senhor quer que eu prego? Então vai lá e abençoa meu gado. O Senhor quer que eu te sirva? O Senhor quer que eu seja profeta nessa geração? O Senhor quer que eu dê o prazer da minha presença para essa geração perversa? Então o Senhor faz aquilo que eu quero também, aquilo que eu necessito. E nós achamos que Deus tem que nos servir, quando é pela misericórdia dEle que nós acordamos todos os dias. É pela misericórdia dEle que nós respiramos todos os dias. É pela misericórdia dEle que nós estamos aqui nessa noite.
Mas sabe por que Amós não respondeu assim ao Senhor? Sabe por que Isaías, Ezequiel e tantos outros profetas não responderam assim ao Senhor? Porque quando eles ouviram a voz do Senhor, e quando eles contemplaram a presença do Senhor, eles reconheciam quão indignos e merecedores e pecadores eles eram. Eles reconheciam o quão insignificante eles eram. E quando você contempla o Senhor, quando o Senhor decide te chamar e Ele espera que você o responda, Ele espera que você vá para Ele, Ele espera que você o conheça de verdade, não é só de ouvir falar, de ouvir a pastora ou o pastor pregar aqui nesse altar, mas é de se relacionar com Ele, é de buscar conhecer o coração dEle, de sentir o coração dEle. Então você começa a receber a revelação de quem Ele é, e Ele é santo. Ele é santo. E aí você entende por que a nação merece o juízo de Deus. E aí você entende por que a cidade merece o juízo de Deus. E aí sabe o que mais? Você entende? Você entende que você merece o juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo que você entende o seu pecado, ao mesmo tempo que você entende que você não é merecedor, você também entende que mesmo assim Ele te ama. Você entende que mesmo assim Ele te mostra o pecado, mas é para que você se arrependa, não é para que você continue no pecado. Ele te mostra o pecado para que você olhe e fale: o meu Deus é santo, eu sou pecador, mas Ele me ama e Ele me cobre com o seu amor. E se Ele faz isso, eu não posso continuar no pecado. Eu preciso ser como Ele é. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que eu não sou diferente do pecador que está lá fora, não. Eu preciso reconhecer que eu mereço também o juízo, assim como Ele merece, mas eu não vou orar pelo juízo sobre Ele, porque hoje eu entendi o amor de Deus por Ele. Eu entendi o amor de Deus por aquele que falhou comigo, por aquele que pecou comigo, por aquele que me feriu, por aquele que me fez mal. E antes eu tinha ódio, antes eu queria vingança, antes eu queria que pagasse, mas hoje eu quero que se arrependa. Eu quero que aquela pessoa tenha a chance de se arrepender. Eu quero que aquela pessoa tenha a mesma chance que hoje eu tenho de ser um Amós. Um Amós que vai mostrar a situação, mas o Amós que vai interceder e vai dizer: Senhor, poupa, ajuda. A mesma chance que o Senhor me deu, dá para essas pessoas também. Senhor, me ajude a ser Amós nesta terra e levar o Teu Evangelho, levar a Tua verdade, levar a chance do arrependimento. Todas as vezes que um homem desejar trazer a retidão e ensinar o caminho do Senhor, o Senhor responderá a ele com perdão e lhe entregará autoridade para ser o canal da sua misericórdia e do seu amor. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel diz que o Senhor, Ele disse para Ezequiel: Ezequiel, eu estou procurando um homem. Eu estou procurando um homem que se coloque na brecha de Israel, Ezequiel. Eu estou procurando um homem, mas eu não encontrei. Um homem que se coloque sobre os muros. Um homem que toque a trombeta, que mostre o que está errado, que mostre o perigo. Um homem que alerte, um homem que mostre aquilo que está errado. Mas eu não encontrei, Ezequiel.
E quando o Senhor chama Amós, e o Senhor mostra para Amós aquele juízo, Amós, ele se coloca na brecha. Amós, ele é um atalaia, tocando a trombeta, anunciando o pecado, a imundícia que precisa ser arrependido. Mas ele também é o atalaia e ele é o intercessor. Ele se coloca diante de Deus por um povo, por uma nação. Mas ele também é aquele que apresenta a retidão do Senhor. Sabe o que o Senhor quer de nós, igreja? O Senhor quer que você apresente a retidão dele. Ele não quer que você se amolde ao mundo. O que muitos têm feito, pegam essa palavra aqui e começam a dizer que ela está ultrapassada e que ela precisa ser modificada. Não é assim? Ou pegam essa palavra aqui e dizem, não é bem assim, do jeito que você está lendo, não é bem assim. Deixa eu relativizar para você. Ou justificam o amor, mas colocando no amor algo que não pertence ao amor, que se chama libertinagem. O amor corrige. O amor confronta, o amor mostra o erro, mostra o pecado. Ou tem alguma mãe, algum pai aqui, que Deus que me livre que isso aconteça, mas se o seu filho vem querer te enfrentar, te peitar, você não mete um couro bem dado no teu filho e fala para ele, entenda o seu lugar. Por quê? Porque você quer judiar do seu filho? Não, porque você quer corrigi-lo para que ele não entre num caminho de morte. Porque o filho que toca na mãe, ele mata quem está lá fora. O filho que grita com a mãe, ele vai gritar com a autoridade lá fora. Corrige a loucura do teu filho, enquanto você pode. Porque a correção que você der hoje, ele vai te agradecer depois. Mas a correção que você omitir agora vai ser vergonha para você depois. O Senhor, Ele não omite a correção. O Senhor, Ele nos chama de volta todos os dias. Ele quer um povo que decida cumprir os princípios dEle. Um povo que seja exemplo lá fora. Se nós cristãos estivéssemos na medida correta, se a nossa casa estivesse na medida correta, é necessário que a gente pregue o evangelho? Precisamos tirar das mãos de Satanás o maior número de almas que nós pudermos para levar para o céu. Mas se nós estivéssemos cumprindo aquilo que nós fomos chamados para cumprir, vivendo a vida que Cristo nos deu para viver, muitas vezes nós não precisaríamos nem pregar, as pessoas simplesmente iam nos olhar e iam aceitar Jesus pela retidão que nós carregamos. Sabe por que nós não conseguimos viver isso? Porque nós estamos vivendo a nossa vida. Porque nós estamos preocupados demais que Deus faça aquilo que nós queremos. E eu quero te dizer que Deus não existe para te servir. Você existe para servi-lo. Quantos aqui sabem que tem um chamado de Deus? Quantos aqui sabem que Deus te escolheu desde o ventre? Que o Senhor tem um plano para a sua vida. Você sabe qual é o plano de Deus para você? É que você viva a vida de Cristo, o Filho amado. Ele ama tanto o Filho, Ele tem tanto orgulho do Filho, que Ele quer que você seja como o Filho dele. E é nisto que se manifestou o amor de Deus por mim e por você. Quando Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você,
sendo nós ainda pecadores. O juízo que nós queremos para os pecadores lá de fora e que nós também merecemos, ele foi cessado, porque Deus nos amou e manifestou o seu amor por nós, enviando Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. E porque Cristo se entregou, Ele pagou o preço da nossa dívida. Deixa eu te explicar uma coisa para nós terminarmos e para que você entenda o que eu estou falando para você, que nós não temos direito nenhum de requerer a nossa vida. Quando nós pecamos, nós já perdemos a nossa vida. Quando nós cometemos o pecado, nós já estabelecemos uma dívida com Satanás, sabia disso? Nós quebramos o princípio de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E quando o homem pecou, ele recebeu uma sentença de morte eterna. Por isso o pecador, ele não merece o céu. Ele merece o inferno. Essa é a sentença de dívida sobre o homem pecador. Ele próprio pecou, ele próprio desejou fazer o que ele queria, ele profanou aquilo que Deus havia dado como tão santo, e então ele se tornou escravo de Satanás. Mas por nos amar tanto, tanto, o nosso sangue que estava nas mãos de Satanás, e a nossa vida, porque o sangue é vida. Você sabia disso? Sangue é vida. Satanás cobrou o seu pecado com o seu sangue. O seu sangue era a sua promissória nas mãos dele. Quando você morresse, a sua vida eterna iria para ele como morte. Mas Jesus, ele te amou tanto, e Deus te amou tanto, que ele falou: eu preciso tirar esse escrito de dívida das mãos de Satanás. Eu não criei eles para que eles pereçam no inferno. Eu criei eles para que eles estejam comigo. Mas já está lá na mão dele. Agora eu preciso tirar essa dívida. Eu preciso pagar a dívida deles. E é aí que Deus, ele envia Jesus para mim e para você. O unigênito, o perfeito, o justo, o santo. Sabe o que ele fez? Ele trocou a vida dele pela sua. Ele trocou a vida dele pela sua. Foi por isso que ele verteu sangue. Não era sangue que Satanás queria? Ele deu o dele. Ele verteu todo o sangue dele. E foi suficiente para pagar a dívida de toda a humanidade. Porque ele era santo, ele era perfeito, ele era imaculado. E quando ele morreu, ele foi lá no inferno. E ele falou para Satanás: está aqui, ó, a minha vida pela deles. Satanás fez festa. Eu venci. Eu tenho o sangue de todos e mais o dele. Só que Satanás não contava que no terceiro dia ele venceria a morte, e a morte não mais teria domínio sobre o homem. Me diz agora você, a vida que você tem é sua? A vida que você tem é sua? Você tem algum direito sobre ela? Então por que você quer viver do seu jeito? A vida que agora eu vivo pela fé no Filho unigênito de Deus. A vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho unigênito de Deus. O sangue que caía e agora não é seu, é dele. Não despreze aquilo que Jesus fez por você.
Mas Ele não fez só por você, Ele fez por amor àqueles que estão lá fora também. Ele espera que você faça o mesmo. Ele espera que dentro de você tenha a vida dele, não mais a sua. E que você viva para manifestar a glória dele. Que você viva para manifestar o poder dele. Que você viva para amar aqueles que estão perdidos e não condená-los, mas interceder para que eles sejam salvos, para que eles se arrependam. E você vai cuidar muito bem dessa vida, para que você não caia mais no pecado, mas para que você viva para estar com Ele uma eternidade. Não entregue de novo para o pecado. Não entregue de novo para a imoralidade. Não entregue de novo para Satanás a vida que ele comprou. Não deixa Satanás ir lá na frente dele e zombar dele. E dizer, você não foi lá, você não verteu o seu sangue. Mas ele me quer. Ele quer o pecado. Ele quer a imoralidade. Ele quer a imundícia. Ele não quer você. Ele quer aproveitar a vida dele nessa terra. Ele não está nem aí com a eternidade. Coloca de pé no seu lugar. Essa é a chance que o Senhor está nos dando hoje. O Senhor está nos dando uma chance do arrependimento, amém? Fecha seus olhos. Eu queria que você falasse com o seu Pai de amor nessa noite. Aquele que entregou o seu Filho para você, para que Ele vivesse dentro de você. Para que você não fosse mais escravo do pecado. Para que Satanás não tivesse mais domínio sobre você. Você tem a chance hoje de dizer não para o pecado. Você tem a chance nesta noite de dizer para o Senhor: Senhor, eu escolho viver a vida de Cristo. Eu escolho viver da maneira que Cristo viveu. Eu escolho apresentar para esta terra perdida, imoral, corrupta, a retidão do Senhor. Eu escolho, Deus. Eu escolho abandonar o pecado. Eu escolho responder da maneira que o Senhor quer que eu responda, assim como Amós respondeu. Eu escolho enxergar a tua santidade e ser constrangido por ela e me arrepender. E receber o amor do Senhor. O amor do Senhor manifestado no seu Filho Jesus. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. O Senhor está falando com pessoas aqui sobre tempo. O Senhor já te deu muitas chances. E hoje você veio aqui talvez sem entender por que você estava vindo. Talvez para cumprir uma obrigação, um compromisso com alguém. Você sabe quantas chances o Senhor te deu. E essa é uma noite que o Senhor está te dando uma última chance. Me dá mais uma chance. Eu não vou chamar mais de uma vez. Eu quero nascer. Mas se você sabe que o Senhor está te dando uma nova chance, e Ele está dizendo: eu estou te dando uma chance de arrependimento, de se decidir por mim, mas de uma vez por todas. Eu quero te chamar aqui à frente, nós vamos orar por você. Mas eu não vou chamar mais de uma vez, ok? Então não despreze a chance que o Senhor está te dando. Se você está sentindo que você precisa restaurar a sua aliança com o Senhor nessa noite, que você precisa responder da forma correta ao Senhor mais uma vez, você também pode vir à frente. Não é sobre o que eu vou falar com você, não é sobre a minha oração por você, mas é a sua oração com o Pai. Essa noite é noite de reconciliação. Se tiver que gritar, eu gritarei.
chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você que deseja aceitar Jesus pela primeira vez na sua vida, levante a sua mão, venha aqui à frente também. Nós queremos orar por você. Nós teremos um batismo no dia 21 de maio, a festa das águas, onde nós estaremos ali, entregando a nossa vida a Jesus, entregando a velha vida e aceitando o sacrifício de Jesus. Se você deseja ser batizado, venha aqui à frente também. Nós queremos orar por você, fazer a oração de receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Se alguém que está aqui na frente deseja fazer essa oração, levante sua mão também, em nome de Jesus. Se você deseja se batizar, levante sua mão em nome de Jesus. O Senhor está nos dando chance de arrependimento. O Senhor está nos dando uma nova chance. Não existe eu querer passar uma eternidade com Cristo se eu não suporto viver com Ele aqui. Não tem como eu querer uma eternidade com Ele se eu não decidir ser dele aqui. Senhor, nós oramos, Pai, por aqueles que estão aqui, Pai. Oramos, Senhor, por aqueles que estão decidindo estar diante do Senhor nessa noite. Oh, Pai, o Senhor é tão maravilhoso. Muitas vezes nós não sabemos nem como nos aproximarmos do Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos chama. O Senhor é aquele que nos dá a oportunidade da salvação. Mas o Senhor também é o caminho da salvação. Então a nossa oração nesta noite é para que o Senhor toque estas vidas que aqui estão. Toma cada uma delas pelas mãos. Ah, Senhor, leva elas para passear com o Senhor por este caminho de arrependimento, por este caminho, Senhor, de renovação da aliança contigo, por este caminho, Senhor, onde nós conhecemos o verdadeiro arrependimento e tomamos a decisão de nos convertermos do nosso mau caminho para vivermos a vida do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir essas vidas. Que o Teu Espírito possa direcionar essas vidas. Que o Teu Espírito Santo seja o ajudador de cada uma delas. Eu oro, Pai, para que elas não desistam. Eu oro, Pai, para que em todo o tempo elas persistam. Eu oro, Pai, para que estas vidas decidam permanecer em Ti. Não é sobre simplesmente um dia vir, mas é sobre permanecer em Ti. E aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Este tempo é para isso, Senhor. Para que a Tua igreja seja despertada, para que a Tua igreja aprenda a ser perseverante. Que não sejamos, Pai, como a onda que é levada de um lado para o outro, mas que sejamos perseverantes, Pai. Fortalece os Teus filhos nesta noite e sela a vida deles, Pai, com o Teu Espírito Santo, que é aquele que